Olá! Cerca de um século depois da grande onda migratória que trouxe trabalhadores europeus ao país, o Brasil vive uma nova onda de migrações. Nos últimos 4 anos, o número de refugiados dobrou. Nesse período, o Haiti foi devastado por um terremoto e mais de 45 mil haitianos vieram para cá. A Colômbia passou por período de extrema violência e no Congo começou uma guerra sangrenta. Em 2011, começou a Guerra da Síria. Foi também nesses últimos anos que organizações como o Estado Islâmico e o Boko Haram começaram sua trilha de sangue. Em 2014, 60 milhões de pessoas tiveram de deixar seus países para não morrer de fome ou pela guerra. O Brasil é o país que mais recebeu refugiados nos últimos anos na América do Sul, superando até algumas nações europeias. É um país formado por imigrantes, se vê então com o desafio de testar sua tolerância e solidariedade. E também de superar as dificuldades para integrar essa nova população no momento de dificuldades econômicas. O Expressão Nacional de hoje vai discutir esses desafios e a nova lei de imigração em debate numa comissão especial da Câmara dos Deputados. Os nossos convidados são o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, o deputado Rocha, do PSDB do Acre, e Gabriel Godoy, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E você? Você acha que o Brasil deve receber refugiados e imigrantes? Acredita que o Brasil está recebendo adequadamente essas pessoas? Mande sua opinião ou pergunta pelo 0800 6969, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e Twitter @xnacional. Eu estou esperando. E eu queria começar a nossa conversa aqui pedindo a explicação para o secretário Beto Vasconcelos sobre se há uma diferença entre o que a gente considera refugiado e o que a gente considera os imigrantes que vêm em busca de trabalho. Os haitianos, se eles são refugiados ou eles são refugiados humanitários. E se existe uma diferença na forma como o Estado recebe essas pessoas, secretário? Vânia, há uma diferença, é muito importante esclarecer mesmo. Há uma diferença entre migração econômica, socioeconômica, e a migração forçada. Essa última é aquela migração em que o imigrante foi obrigado a deixar o seu país. Classicamente, o Instituto Jurídico Internacional para isso classificam essas pessoas de refugiadas, ou seja, pessoas que tiveram que sair dos seus países em razão de perseguições ou em razão de conflitos armados, generalizada violação de direitos humanos. A outra parte, a migração econômica, socioeconômica, que se dá em todo o mundo, que se dá em todos os países. Pessoas que vêm ao país, imigrantes, e pessoas que vão a outros países, emigrantes, em busca de uma vida melhor. Eu costumo dizer que a diferença é que todos nós estamos em busca efetiva de uma vida melhor. Os imigrantes, sem dúvida, e nós todos. Mas os refugiados estão em busca de manter-se vivos. É essa a grande diferença. Não só em busca de uma vida melhor, mas também em busca de manter-se vivos. Manter a si e a sua família vivos ainda. Existe alguma forma, é diferenciada a recepção que o Estado brasileiro dá para essas pessoas? Sim, são dois regimes jurídicos diferentes. O regime do refugiado é fruto de uma convenção internacional, um acordo internacional, que é a Convenção da ONU para Refugiados, que garante a essas pessoas proteção. Todos os países que assinaram essa convenção e depois internalizaram numa legislação própria, e o Brasil o fez, criou um regime próprio de proteção a essas pessoas. Esses imigrantes que são forçados a fugir dos seus países, a sair dos seus países, quando chegam aqui, eles têm uma proteção jurídica. Isso significa, por exemplo, que eles não podem ser extraditados, ou que qualquer processo de extradição é suspenso. E sua expulsão, por qualquer motivo, por exemplo, tem que passar por uma regra básica, não devolução ao país de origem, porque lá eles correm risco de morte. O regime jurídico dos imigrantes é estabelecido hoje no país pelo chamado Estatuto dos Estrangeiros, que é uma lei de 1980, que esta casa, a Câmara dos Deputados agora, debate a sua reformulação. Deputado Rocha, como é que o senhor vê? O senhor acha que é adequado o tratamento que está se dando tanto aos refugiados quanto aos imigrantes que vêm por motivos econômicos para o país? Primeiro são situações muito semelhantes. Eu vou especificamente ao caso dos haitianos.
eles praticamente foram obrigados a deixar o país de origem. As condições de vida naquele país são precaríssimas. E o fluxo migratório, segundo estimativa que a gente acompanha dos órgãos que dão assistência, de mais de 70 mil pessoas que vieram para o nosso país através da fronteira brasileira, né? Principalmente do Acre. Eu acho que nós temos dificuldades, muitas dificuldades, para receber, para recepcionar e para dar o atendimento a essas pessoas. Eu vou citar um exemplo: no auge do fluxo migratório, as cidades de fronteira do Acre tiveram um colapso no sistema de saúde pública, no sistema de atenção para essas pessoas. Nós tínhamos lá de 5 a 6 mil pessoas, quase um terço da população dessas cidades, abrigadas de forma precária. Naquele momento, sem a ajuda do governo federal. Então, foi uma situação muito difícil. Hoje, o governo federal manda um aporte de recursos para fazer frente a isso. Mas acho que nós precisamos evoluir. E aí o projeto de lei que está aqui sendo discutido na Câmara, que foi aprovado no Senado, ele muda o foco. O que antes era visto sob a ótica da segurança nacional, hoje passa a ter um foco humanitário, passa a ter um foco em cima dos direitos e garantias da pessoa humana. E é interessante dizer, que é uma opinião que eu tenho, desburocratiza e dificulta a atuação dos coiotes, que para mim é o que tem de pior nesse processo migratório, nesses processos migratórios, a atuação de coiotes, pessoas que oferem vantagem em cima do sofrimento de outros. Gabriel Godoy, como é que vocês veem a posição do Brasil com relação aos imigrantes e aos refugiados? Acredito que é preciso fazer uma análise comparativa. O Brasil é um país muito populoso, com 200 milhões de habitantes, e o percentual da população de estrangeiros ainda é muito baixo, comparativamente. A maioria dos países com o porte do Brasil tem hoje por volta de 10% da população composta por estrangeiros. A nossa população, talvez 1% delas sejam estrangeiros. E desse número, ainda o número é muito menor se pensamos no caso dos refugiados. Refugiados são hoje 8.500 refugiados reconhecidos e protegidos pelo Estado brasileiro. E do ponto de vista das Nações Unidas, esse desafio que no Brasil tem outra escala, tem sido encarado com uma boa perspectiva, com um enfoque de direitos. Eu acredito que o secretário nacional de Justiça acabou de mencionar o compromisso do Estado brasileiro com a Convenção da ONU sobre o Estatuto de Proteção aos Refugiados, a Convenção de 51. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter uma lei nacional de refúgio, a Lei 9474 de 1997. Essa lei foi uma referência para os nossos países vizinhos e agora o Brasil tem a oportunidade de fazer com que a sua nova lei de migrações seja também uma referência para outros países que têm discutido não só a proteção ao estrangeiro, mas também como se inserir na nova dinâmica, na nova sociedade global. Eu acho que o debate hoje que as Nações Unidas acompanham com preocupação, 70 anos depois da sua criação, o mundo de hoje, que é proteger os migrantes ou proteger-se dos migrantes. E eu acredito que o Estado brasileiro, seja em relação aos refugiados, seja em relação aos migrantes, tem dado uma lição interessante porque propõe como olhar o enfoque humanitário, um ponto de partida de proteção aos direitos humanos dessas pessoas. Deputado Luiz Couto, eu queria saber como é que o senhor vê, do ponto de vista legal, como é que o Brasil está em relação a essa questão humanitária. Eu queria responder aquela pergunta que o Gabriel Godoy falou. O Brasil, ele está pronto para receber esses refugiados? Enquanto do ponto de vista da população, no meio de uma crise econômica, como é que o senhor acha que a população está enxergando esse momento ou como deveria enxergar? A gente corre o risco de passar como países europeus que têm movimentos de protesto contra a recepção, que acham que os estrangeiros roubam empregos? Olha, o Brasil sempre foi um país muito generoso e solidário com aqueles que aqui chegam e buscam ser refugiados. E, mais do que isso, o Brasil tenta, através do Comitê Nacional dos Refugiados e também do trabalho que é feito pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que são dois organismos que têm trabalhado muito nesse sentido da humanização do aspecto. Agora, é claro que nós temos que fazer uma ação articulada com os municípios, os estados e a União. Inclusive até de preparar as pessoas que entram, porque o primeiro problema é a língua, ou seja, tem dificuldades, muitos deles,
tem que ter como uma espécie de preparação dessas pessoas para não ser enganada, para não serem utilizadas. Porque muitas vezes acontece, alguns chegam e são usados para o trabalho escravo, né? Outros são usados para o trabalho da exploração sexual, né? Outros são também usados para o crime organizado. Então, nesse sentido, é preciso que nós cuidemos de um cadastro real de tudo o que acontece, né, em cada município, onde é que está, para que possa acompanhar. Então, nesse aspecto, nós consideramos que o Brasil tem essa vontade, mas precisa ter uma articulação, município, né, Estado e União. Nesse sentido, agindo de forma articulada, nós teremos certeza de que teremos mais estrangeiros que virão aqui, que estão lá sofrendo violência, né, de violações de direitos humanos, e que chegam aqui e encontram um país onde ele pode aqui viver de uma forma digna. Deputado, secretário. Eu acho importante a gente lembrar, o Brasil foi forjado, construído em fluxos migratórios. Assim, essa é a nossa identidade, essa é a nossa história. Para além dos nativos que aqui estavam e tudo, e aqui ainda permanecem, nós somos descendentes de imigrantes, em grande medida, em grande parte. Pessoas que vieram das Américas, pessoas que vieram da África, da Europa, da Ásia, da Oceania. E forjaram e construíram um país plural, um país solidário, um país humano. Em vários momentos de crise, esses fluxos migratórios, seja migração socioeconômica, mas seja migração de refúgio, ou seja, as pessoas saindo de ambientes de guerra, vieram para o Brasil e construíram o Brasil, ajudaram a construir o Brasil e ainda ajudam a construir o Brasil. Então, em momentos de crise, o Brasil foi solidário. Em momentos de crise, essas pessoas ajudaram o Brasil a construir oportunidades, empreenderam, trouxeram inovação, culturas diferentes e uma troca importante de informação sobre o mundo, de culturas do mundo inteiro. Essa é a nossa identidade. Certamente, no atual momento em que se enfrenta a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, e você bem lembrou, Vânia, são 60 milhões de pessoas deslocadas de suas casas, 20 milhões de refugiados no mundo. Esse é um momento em que o Brasil tem condição de acolher e, além de acolher, fazer com que essas pessoas nos ajudem a construir o nosso futuro, como vem ajudando a construir ao longo desses anos. De refugiados, sem sombra de dúvida, mas também de imigrantes. Nós temos uma legislação moderna sobre refúgio. Ela traz dispositivos que em muitos países não há. E tem permitido também políticas modernas. Nós desenvolvemos e implementamos um programa de vistos especiais para pessoas afetadas pelo conflito sírio e tem permitido dar refúgio a essas pessoas. Já são mais de 2.000 sírios refugiados no Brasil. E isso tem colocado o Brasil num papel protagonista, com uma legislação moderna. No tocante à imigração, nós temos uma lei, como o deputado Rocha disse, nós temos uma lei ultrapassada. Nós temos uma lei anacrônica, nós temos uma lei que foi forjada ainda sob a doutrina da segurança nacional. Está na hora de mudar, trazer preceitos novos, desburocratizá-la, torná-la transparente, permitir o fluxo de imigrantes, que não são só imigrantes trabalhadores, mas são pesquisadores, cientistas, professores, que permitam esse fluxo e essa troca, que foi muito benéfica a tantos outros países, certamente será ao Brasil também. Porque é considerado muito difícil vir trabalhar no Brasil, né? Mesmo eu me lembro na discussão dos grandes eventos, que era bem complicado para trazer profissionais de outros países para serem reconhecidos, para trabalharem na sua atividade. A própria lei, a lei vigente, né, o Estatuto do Estrangeiro, ele cria limitações. E esse projeto que está sendo apreciado agora por uma comissão especial da Câmara, ele reconhece o direito de trabalho para o estrangeiro. Né? Hoje, de acordo com a legislação vigente, tem uma série de dificuldades. Lógico que isso hoje já se superou, né? Na prática se superou. Mas a legislação, ela sob essa ótica da proteção do Estado, né, criava todos os tipos de dificuldades para que o estrangeiro pudesse se estabelecer e exercer atividades. Veja que a internet ela diminuiu, ela encurtou as distâncias. Né? Hoje eu participo de alguns parlamentos, por exemplo, a Unasul, que fala em abrir as fronteiras da América do Sul. Né?
E nós temos que começar a nos preparar para isso. Acho que é uma coisa que não tem volta. Lógico que nós temos que ter critérios, aí eu entendo que tem que ter critérios. Nós não podemos, de uma hora para outra, abrir todas as fronteiras do país para quem quer que seja. Tem que ter critério, mas nós temos que entender que essa coisa de receber o estrangeiro, de acolher, de até aproveitar a mão de obra que vem mão de obra qualificada, sim, né? Nós temos que nos adaptar. A legislação nossa, ela não contempla isso. A legislação nossa dificulta e, como eu disse, ela facilita a atuação de coiotes, ela facilita a atuação do crime. Né? Eu acho que desburocratizando, facilitando o ingresso, você tem um controle maior. Com a abertura democrática, apesar da gente ainda ter uma legislação muito fechada, o Estado brasileiro, em vários momentos, fez ações importantes do ponto de vista humanitário e do ponto de vista da livre circulação de pessoas. Em 1999, o então presidente Fernando Henrique Cardoso promulgou uma lei dando anistia e regularizando uma quantidade grande de imigrantes aqui, que hoje vivem, constroem suas vidas aqui, construíram e ainda constroem. O presidente Lula o fez a mesma coisa em 2009, e o Brasil assinou com seus países vizinhos um acordo de livre residência. Isso não foi um problema, e nem é um problema. Hoje, no Mercosul, na América do Sul, nós circulamos livremente, temos residência nos países mutuamente. E isso não gerou um problema social. Isso gera, na verdade, oportunidades de vida e oportunidades para o país também. Tem um aspecto importante nesse projeto, é de que ele altera o decreto lá de 40, né, 48 de 1940, também ele revoga duas leis. Uma lei de 49, que é a 818, e a lei 6.815 de 80, que elas têm um caráter burocrático, né, restritiva e também ultrapassada. Então, esse é um aspecto importante. Agora, tem um aspecto importante, aproveitando esse momento, para que nós também possamos aprovar a mensagem que o governo mandou, a 696 de 2010, que é o reconhecimento da Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes. Esse é um aspecto importante, até o conceito, não é o migrante só, é o trabalhador migrante. Quando ele vem aqui, ele trabalhava lá, ele quer continuar trabalhando, ele quer ter a dignidade de viver por seu trabalho e não viver de esmola ou de ajuda de A ou de B. Então, nesse aspecto, é importante chamar a atenção para que os partidos possam indicar os membros para a comissão especial, e nós possamos fazer aí o debate. E eu já estou, inclusive, me colocando, já indiquei meu nome para o meu partido para que pudesse ser indicado, para que nós pudéssemos trabalhar no sentido de que essa convenção ela é fundamental, porque você vai definir a proteção sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e de seus familiares. Ou seja, então esse é um aspecto importante. Exatamente nesse sentido, quando o senhor falou que o Brasil deveria acompanhar de perto esse migrante para saber. Em 2014, o número de trabalhadores escravos urbanos superou o número de trabalhadores libertados na zona rural. E se atribui grande parte desse aumento ao trabalho escravo detectado em confecções, trabalhadores bolivianos, trabalhadores peruanos, que foram operações realizadas nas capitais brasileiras, que libertou uma série de trabalhadores. Eu queria saber como é que o Estado pode cuidar disso. E eu queria saber como é que a Acnur enxerga isso aqui no Brasil. Porque a gente, principalmente com bolivianos e peruanos, era bastante agudo esse problema do trabalho escravo. Recentemente, no Rio de Janeiro, com trabalhadores chineses. Quer dizer, parece que a ilegalidade cultiva esse tipo de negócio oportunista, explorando a miséria do imigrante, né? Eu acredito que são duas questões. De um lado, uma questão sobre o marco normativo de proteção ao estrangeiro. De outro lado, a política migratória que nós queremos para o país. Então, acho que é importante sublinhar o que foi colocado pelo deputado Luiz Couto, porque isso traz a responsabilidade de se pensar não só em uma nova lei de migrações que traga
uma perspectiva contemporânea que supere essa visão de segurança nacional, portanto, que tratava no passado o estrangeiro como inimigo potencial, para uma perspectiva de direitos compatível com a Constituição da República de 88, que enxerga o estrangeiro residente como tendo os mesmos direitos e deveres que um nacional, né? Então, com exceção do direito de votar e ser votado, os demais direitos devem ser os mesmos. É isso que nós queremos para uma nova lei de migrações, é por isso que é importante a adesão à Convenção da ONU sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e seus familiares. A proteção jurídica evita que o trabalhador estrangeiro seja colocado numa situação de informalidade, portanto, empurrado para um espaço de vulnerabilidade em que ele é obrigado a buscar um emprego mesmo no setor informal em que ele se encontra desprotegido, né? Então, por possibilitar que o estrangeiro esteja regularizado, documentado, com acesso ao setor formal de trabalho, com toda a proteção da CLT, garante a saída desse último recurso, que é o trabalho escravo, como uma alternativa. Então, eu acredito que essa iniciativa da Câmara de discutir uma nova lei de migrações e a adesão do país a essa convenção da ONU vai no caminho que o Brasil trilhou ao aderir à Convenção de Proteção aos Refugiados e adotar uma lei de proteção aos refugiados. De colocar uma questão que ele passou por cima, em todas as audiências públicas daqui, as organizações que trabalham com refugiados e imigrantes dizem que essas pessoas têm que ser recebidas com todos os direitos dos brasileiros, inclusive votar e ser votado, que a Constituição brasileira reserva esse direito a brasileiros ou natos ou naturalizados. Como é que os senhores veem essa questão? Enfim, receber o refugiado como um nacional? Essa é uma coisa que está em debate na comissão. Como eu disse agora há pouco, acho que é um processo, né? Acho que nós vamos avançar já com esse projeto de autoria do senador Aloysio Nunes, que está hoje na Câmara, está sendo apreciado e tem um prazo muito exíguo para ser concluído esse relatório. Ele não garante o direito de voto ainda, né? Mas é um processo. Acho que nós caminhamos para isso. Nós caminhamos para um futuro não muito distante, abrir as fronteiras, não ter fronteiras. Mas eu acho que isso é um processo e um passo que nós damos é esse, aperfeiçoar, modernizar a nossa legislação. Com relação ao trabalho, é bom que se diga que mesmo a legislação, ela deixando a coisa muito obscura, mas o judiciário reconhece os direitos daquelas pessoas que vêm para cá e exercem atividade quando são flagrados em operações do Ministério Público do Trabalho ou da própria polícia em situações análogas à escravidão. A Justiça tem reconhecido os direitos trabalhistas dessas pessoas. Então, a lei agora, esse projeto que está na Câmara agora e que devemos apreciar e até aperfeiçoar, ele reconhece os direitos do trabalhador, né? Mas acho que é um passo. Ele traz, inclusive, né, deputado, como o deputado Couto disse, ele traz muitos dos preceitos, muitos dos direitos previstos nessa convenção, que ainda não foi promulgada no Brasil, a Convenção de Proteção dos Direitos dos Trabalhadores. Esse projeto traz para dentro das suas normas, ou seja, traz para dentro do seu texto a previsão de direitos iguais, tanto dos trabalhadores imigrantes e dos trabalhadores brasileiros. E é importante lembrar também que o Brasil já tem uma política, e tem uma política que vem se aperfeiçoando a cada dia, de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esta casa fez uma CPI sobre isso, o Senado também fez, e dali nasceram inúmeras medidas, dentre elas normativas ou administrativas. Hoje tem um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara, está no Senado para aprovação, que muda o Código Penal com relação aos tipos de tráfico de pessoas existentes. Não só de trabalho análogo ao trabalho escravo, mas exploração sexual, tráfico de órgãos, dentre outros crimes correlatos. E há também uma política do governo federal de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem conduzido inúmeras dessas ações de resgate, de libertação de pessoas, do Disque 100, que é um veículo que tem crescido enormemente ao seu acesso por vítimas ou testemunhas. Lembrando que esse é um crime, ele é o crime mais cruel, esse de tráfico de pessoas. Uma vez que a vítima se envergonha de denunciar e a testemunha tem muito medo. É quase, como diz o ministro José Eduardo Cardoso, é quase o crime perfeito. Se nós não tivermos canais de repressão
como são o do Ministério Público do Trabalho, o do Ministério do Trabalho e da Previdência, com fiscalização, o Disque 100 para denúncia, esse crime corre silencioso. E essas políticas são importantes e a mudança da legislação brasileira pode vir também ajudar no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Bom, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas já volto daqui a pouquinho, continuando essa conversa. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos discutindo as relações do Brasil e dos brasileiros com os refugiados e imigrantes. E os nossos convidados são o deputado Luiz Couto, do PT da Bahia, Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, o deputado Rocha, do PSDB do Acre, e Gabriel Godoy, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E você já mandou sua participação? Mande 0800 619 619, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e Twitter, @xnacional. A gente até agora mostrou o lado bonitinho dos brasileiros. Eu gostaria de conversar com os senhores como é que os senhores veem a questão da xenofobia. Eu não sei se exatamente da xenofobia. A gente tem uma impressão, eu gostaria, o senhor deputado Rocha, que é do Acre, talvez possa até dar uma visão mais próxima disso. Os brasileiros recebem bem os refugiados sírios, que são brancos, muitos de concurso superior completo, com, enfim, pessoas de um nível social mais alto. E os ataques que a gente tem percebido são aos imigrantes haitianos, que são negros, que vêm numa condição de pobreza muito grande. O brasileiro está sendo racista, e aí, no caso, tem os refugiados do Congo, que... será que a gente está sendo racista ou a gente está só recusando o estrangeiro? Olha, eu vejo que existem casos pontuais de xenofobia, existem casos pontuais. No meu estado, nós não temos registro de ataques, de agressões de qualquer ordem contra estrangeiros. O que existiu num primeiro momento, por conta do colapso que nós tivemos na rede pública de saúde, foi um mal-estar, que de fato aconteceu. As pessoas, no meu estado é um estado pobre e que tem situações em muitos lugares até próximos ao Haiti. Houve esse mal-estar. Mas nós não tivemos o registro de ataques, nós não tivemos o registro de nenhuma agressão de qualquer ordem contra os haitianos e os outros estrangeiros que adentraram pela fronteira do Acre. Mas acho que o povo brasileiro, de uma forma geral, recebe bem o estrangeiro. De uma forma geral. Agora, nós tivemos casos de haitianos vítimas do crime organizado. Nós tivemos um caso aí recente, acho que, se não me engano, em São Paulo, onde uma criança morreu num assalto a um abrigo, a uma casa, onde estavam pessoas que, inclusive, trabalhando em confecções, em situações análogas à escravidão. E no assalto, durante a ação dos criminosos, uma criança morreu. Eu acredito que há, sim, mas são casos pontuais. Mas essa questão, ela aparece também porque internamente nós temos esse preconceito com o nordestino, com o nordestino, com os índios, com os negros também. Essa questão do preconceito é muito forte. Então, às vezes acontece também, quer dizer, a gente projeta isso com relação a quem chega. Por exemplo, eu estive em Portugal e verifiquei lá que os portugueses, por causa que brasileiros estavam lá, e os brasileiros trabalham muito bem na questão da construção civil e pegavam os empregos, eles estavam reagindo contra os brasileiros, até nos ônibus, ou seja, reagindo, alguns deles, como sai daqui porque está tomando o nosso emprego. É importante que a gente comece a fazer o trabalho educativo, no sentido de mostrar que aquele que está ali, que vem e que o Brasil aceitou como migrante ou como refugiado, que ele possa ser colocado naquilo que a nossa Constituição assegura, que é respeitar a dignidade do ser humano. É um ser humano que precisa ser cuidado, com todas as condições, educação, saúde, trabalho, lazer, enfim, essas questões todas
que a gente sabe que o preconceito e a discriminação, infelizmente, Deputado Beto, o Brasil ainda recebe, existe. legalmente, o Brasil recebe, dá condições jurídicas da pessoa viver aqui. Agora, praticamente, quando as pessoas saem fugidas de uma guerra e têm que enfrentar toda esse Burocracia. para chegar aqui, ela gasta provavelmente as últimas reservas que tem. O que o Brasil dá para essas pessoas? A gente leu recentemente que algumas famílias sírias têm recebido o Bolsa Família. Agora, eles têm uma língua muito diferente da nossa, eles têm diplomas que o Brasil não reconhece. Que tipo de apoio efetivo o Brasil dá para essas pessoas? A nossa legislação, que é uma das mais modernas do mundo, garante aos refugiados, e aí você está dizendo especificamente aos refugiados, o direito ao acesso à nossa rede pública de saúde e de educação, antes de mais nada. E o Brasil tem criado, e o governo federal, em parceria com estados, municípios e, sobretudo, com entidades da sociedade civil, que trabalham com o tema de refúgio muito antes do governo ou do Estado brasileiro ter a sua própria lei de refúgio. Nós temos desenvolvido parcerias que permitam assistência jurídica, social e psicológica a essas pessoas, acolhimento e abrigamento. Tem uma iniciativa muito importante em São Paulo, que é o Centro de Referência e Atenção ao Imigrante e Refugiados, que permite uma casa de passagem para que essas pessoas por ali fiquem até uma primeira inserção. No Acre tem um abrigo também, o deputado muito mencionou, quando o fluxo iniciou no Brasil, foi preciso uma adaptação, porque isso foi uma realidade recente para o Brasil. O aumento de solicitantes de refúgio e de refugiados é dos últimos anos. O Estado está se equipando em parcerias, governo federal, governos estaduais, governos municipais, com iniciativas muito pontuais para a aplicação da nossa lei. E aperfeiçoamento como esses, garantia do Bolsa Família para aqueles que precisam, nas mesmas regras que são aplicadas aos brasileiros. Uma permissão, por exemplo, que a primeira barreira, que é a língua, o nosso perfil de refugiados mudou. Antes eram angolanos e colombianos em maior número, com uma fácil adaptação à língua portuguesa. Hoje são sírios, crescendo muito, e congoleses. E essa primeira barreira é uma barreira difícil de ser superada. Então, com aulas de português em parceria com estados, municípios e entidades da sociedade civil, nós temos várias no país, como a Missão Paz, Caritas, o IMDH, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos. Nós temos que enfrentar, primeira etapa, documentação. E o Brasil confere documentação civil e de trabalho a todos eles. Segunda etapa, a barreira linguística, aulas de português, que já há e precisam e serão ampliadas. Terceira etapa, inclusão aos serviços públicos, como de saúde e educação. E eles têm permissão legal para inserir no seu sistema. Quarta etapa, inserção à sociedade, integração à sociedade. Integração, sobretudo, laboral, ou seja, emprego para desenvolver autonomamente sua vida. Bom, eu queria... Sem esquecer também, nessa questão da articulação, com entidades que trabalham nessa perspectiva. Exatamente isso, deputado Luiz. Que são importantes nesse aspecto da humanização, do acolhimento, do respeito à cultura também desse povo que vem. Deputado Luiz então, acho que é importante. Eu queria chamar para a nossa conversa exatamente uma das pessoas responsáveis pelo acolhimento de milhares de refugiados e imigrantes que chegam a São Paulo todos os dias. Pela webcam, nós vamos conversar com o padre Paolo Parisi, da Missão Paz, que acabou de ser citada, que é um misto de igreja, escola, casa, que recebe os imigrantes, ensina o português e a cultura brasileira e ainda busca emprego para essas pessoas. Boa noite, padre Paulo. Como vai o senhor? Boa noite. É um prazer estar aí com vocês de maneira virtual. Padre Paulo, a gente estava conversando sobre o acolhimento aos imigrantes. Eu queria saber, o senhor que trabalha há tantos anos recebendo os imigrantes, recebendo os refugiados aí na Missão Paz, como é que o senhor vê essa parceria com o Estado brasileiro? O senhor acha que o Estado brasileiro está entrando tanto quanto deveria no apoio aos imigrantes? Então, volto a dizer uma boa noite, de maneira especial. Cheguei de dar aula agora, estava na faculdade, vi o Beto, um grande abraço para ele, também o Gabriel, que visitaram a Missão Paz e que dialogam sempre também com a nossa entidade. Eu acho que sempre tem algo a mais a ser feito. E, ao mesmo tempo, diria que
percebemos grandes avanços nesses últimos tempos. Por exemplo, a dificultar a ação dos coiotes pela entrada pelo Acre. Acho que foi um grande avanço através do aumento de emissão de vistos no Haiti, no caso dos haitianos. Isso criou que os haitianos chegam agora de uma maneira mais protegida. Então, isso foi um avanço. Depois, outras parcerias, os convênios feitos, por exemplo, em São Paulo, com 3 entidades para poder aumentar o número de abrigamento. Foi um grande avanço. Então, acho que estão acontecendo passos. Claro que o fenômeno migratório sempre nos deixa um pouco impreparados, mas sempre tem este diálogo muito importante que está acontecendo também com os órgãos públicos. Eu acho que o grande desafio atual é também aquele do projeto de lei migratória que está na Câmara. É o nosso sonho de vê-lo aprovado e de conseguir ver avanços também muito importantes nessa área. Padre Paulo, eu recebi aqui uma pergunta direcionada para o senhor, mas eu vou ler antes um comentário que o senhor poderia comentar, por favor. O Raimundo Nonato de Souza, que é aqui de Brasília, diz que o Brasil, na opinião dele, não deveria receber os refugiados, porque o Brasil sequer tem condições de cuidar dos seus refugiados da seca do Nordeste, dos drogados, dos presos, dos sem terra. E o Célio Borba, de Curitiba, pergunta se a Igreja Católica tem um programa específico para atender os refugiados que chegam ao país. Eu começo pela última pergunta. A Igreja Católica tem, no caso, eu pertenço a uma congregação que atua em 34 países do mundo com migrantes e refugiados, chamada Scalabrinianos. Aqui no Brasil estamos desde Manaus, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande, Porto Alegre e outras cidades, trabalhando desta mesma forma que na Missão Paz. Então, eu acho, só para dizer, nesse contexto brasileiro, acompanhamos, por exemplo, os brasileiros que estão no exterior. Eu acho, voltando à primeira pergunta, se eu falo da Itália, que sou italiano, está passando por uma grande crise econômica, está acolhendo brasileiros que estão lá. Poderíamos fazer o mesmo discurso que o primeiro, que não lembro o nome, a primeira motivação. Então, os italianos não têm que acolher os brasileiros que estão indo aí. Trabalhei com os brasileiros em Roma, era mais de 18 mil só em Roma, quase 20 mil em Milão. Eu acho que temos que ter novos conceitos hoje em dia. O mundo é a grande pátria e acho que a solidariedade é fundamental. Como tem 3 milhões fora do Brasil e que queremos que sejam acolhidos bem, temos que fazer o dever de casa com aqueles que vêm. Uma observação: temos poucos imigrantes no Brasil. O Brasil é um dos países que menos recebe imigrantes, abaixo de 1% da sua população, quando a média mundial é de 3%, agora não lembro o detalhe. Então, acho que muitas vezes nos assustamos, mas o Brasil tem, e muitos deles estão trabalhando, ou seja, estão gerando riqueza, estão pagando os impostos. Então, merece também um serviço, como qualquer brasileiro. Sim, o Gabriel quer falar. Padre Paulo, o senhor pode continuar aí, por favor, quando o senhor quiser falar conosco, é só falar com o nosso diretor que ele passa. Eu acredito que a pergunta que foi colocada ela é importante porque ela aponta, de certo modo, para a ambiguidade da palavra hospitalidade, que tem na mesma raiz uma derivação, tanto de um lado para hospitalidade, quanto de outro lado para hostilidade. Há sempre esse perigo no esquecimento da hospitalidade. O que o secretário nacional sublinhou foi que a própria gênese do Estado brasileiro foi marcada pelo encontro com o estrangeiro. Eu acredito que o Padre Paulo coloca um dado fundamental. O Brasil se lembra daquele momento em que o país viveu o lema muito temeroso do Brasil ame-o ou deixe-o. E muitos dos nossos brasileiros tiveram que buscar proteção no exterior. De outro lado, há pouco tempo, muitos brasileiros e brasileiras buscaram trabalho no exterior. E o nosso país, por diversas vezes, buscava os fóruns internacionais para dizer que a situação irregular de um brasileiro ou de uma brasileira no exterior não fosse fundamento para o desrespeito aos seus direitos humanos. De modo que o que está em jogo aqui é, de fato, a construção de uma política da hospitalidade, não só que foi defendida por nós no passado, mas agora também para aqueles outros estrangeiros que buscam no Brasil ou uma alternativa de vida ou um espaço de proteção. Isso é algo que, de certo modo, vai inclusive contribuir para o nosso próprio país. Como foi assinalado
pelo secretário Beto Vasconcelos, a nossa própria economia hoje demanda mão de obra estrangeira para alcançar outros mercados. É sabido que muitos estrangeiros hoje, por exemplo, trabalham em companhias que exportam produtos para o exterior. Por exemplo, o Brasil tem ganhado muita competitividade na exportação de carne para o mercado árabe. Com trabalhadores muçulmanos Exatamente, refugiados no Brasil. halal, que é uma técnica, exatamente. O que nós temos que enfrentar definitivamente, e o Padre Paolo é um grande lutador, que faz um trabalho, ele, como toda a rede que existe da entidade da sociedade civil, que o deputado Couto mencionou, que eu repiso como fundamentais nesse trabalho, o que nós temos que enfrentar não é a imigração. Ela faz parte da nossa identidade. O que nós temos que enfrentar é a intolerância, é o racismo, é o preconceito, é o ódio. Por isso que campanhas como o Acnur tem feito sobre refugiados, a Missão Paz tem desenvolvido com relação a imigrantes, o Ministério da Justiça, que acabou de lançar uma campanha de enfrentamento à intolerância, ao racismo, ao ódio na internet, é esse movimento que esclarece as pessoas. Manifestações pontuais, como o deputado Rocha disse, esperamos nós todos que permaneçam pontuais. Agora, eu gostaria, com relação a essa questão da mudança de mentalidade da lei, uma das questões que tem sido questionadas pelas entidades é que a Polícia Federal vai continuar encarregada, esse projeto prevê que ela vai continuar encarregada para tratar da imigração e que, na verdade, o Brasil deveria ter uma autoridade civil para cuidar de imigração. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores, deputado Rocha. Esse é um debate que está sendo travado dentro da comissão que está avaliando o projeto. Mas acho que nós avançamos muito porque mudamos o foco. O projeto ele começa a ver os direitos humanos do cidadão, do estrangeiro, como algo inalienável, como algo indivisível, como algo universal, e valorizando esse direito que é de cada ser humano. Não seria melhor ter uma organização civil tratando certamente disso ou não? Ou seria a Polícia Federal mais adequada? Esse projeto está na Câmara, ele passou pelo Senado, foi aprovado e veio para a Câmara. E cabe à comissão fazer os aprimoramentos, os aperfeiçoamentos que ele exige. Esse é um debate que está posto. Nós tivemos a primeira reunião, a primeira sessão, a audiência pública, nós ouvimos isso de muitas entidades que trabalham com um tema, com refugiados, com imigrantes, a criação. E aí nós vimos vários países têm esse órgão específico para tratar da imigração. Migratória no Brasil civil, nós não temos. No Brasil nós não temos. Então acho que a mudança de perspectiva ela é muito interessante para a gente. Mas algo importante é que para esse projeto, eu já vi, são mais de 20 requerimentos de audiência pública, com diversos segmentos. E nós temos só tem acho que mais 15 dias. Pois é. Então já houve uma prorrogação. Mas o que eu acho importante é lembrar a figura do Papa Francisco, que diz, olha, nós temos que ser cuidadores. E quem cuida tem que ter generosidade, tem que ser solidário e acolhedor. Acolhedor. São virtudes que a gente precisa exercitar no dia a dia. Aí a experiência dessas entidades que trabalham de forma, ou seja, até quando as pessoas chegam, de dar a guarida para que eles fiquem lá, de cuidar dessa situação. Acho que é lembrar também que nessa luta também, para que o respeito aos trabalhadores migrantes e aos refugiados, o Papa chama a atenção de todos nós para que nós cuidemos, sejamos cuidadores, sim, não gestores e administradores, mas cuidadores. Eu acho que é importante o padre Paulo quer falar alguma coisa? Faz lá, e não apenas em São Paulo, mas em vários. E depois eu quero dizer que me disseram o seguinte, que eu sou deputado federal pela Paraíba. Você disse que era da Bahia, o pessoal da Paraíba. Bahia? Nossa, deputado, eu me enganei muito, mas eu sei que o senhor é da Paraíba. O senhor me desculpe. Padre Paulo, o senhor queria falar alguma coisa sobre essa questão? Sim, eu acho que na primeira audiência que aconteceu na semana passada, as entidades que estavam lá reivindicaram, claro, essa gestão da migração parte de uma autoridade que não seja a Polícia Federal. Então, isso está bem claro. Agora, temos que ver se isso será possível, mas nós, como sociedade civil, estamos pedindo isso, porque
Se de um lado a Polícia Federal melhorou muito no trato com os migrantes e com os refugiados, do outro lado não é o ideal. Permanecer no esquema atual é permanecer no paradigma da segurança, no fundo, apesar de ter sublinhado muito os direitos humanos. Sabemos que é uma fase de passagem, porque depois, num segundo momento, estaria previsto escolher ou definir quem seria esta autoridade, mas o nosso medo é que, numa conjuntura de crise econômica, esta agência seja definida muito tempo depois, ou seja, ficaríamos nas mãos da gestão da Polícia Federal por muito tempo. Secretário, o senhor gostaria de responder? O senhor defende essa posição? Acho que nós estamos, acredito efetivamente que nós estamos num momento de mudança estruturante na política migratória no país. E a aprovação do projeto de lei, tal como foi construído por uma comissão especial criada pelo Ministério da Justiça, depois do debate intenso e muito promissor com o Senado Federal e agora com a Câmara, vai mudar completamente o marco regulatório sobre imigração. Como muito foi dito aqui, muda da doutrina nacional, de uma lei construída sobre a doutrina da segurança nacional, para um projeto de lei construído sob o manto, sob todas as diretrizes constitucionais da nossa Constituição, defesa dos direitos humanos, garantia e direitos individuais, a migração como direito fundamental. Esse é um passo muito importante. O segundo passo que eu acho importante que essa casa discuta, que a sociedade civil tem solicitado e pedido, é uma mudança na estrutura do Estado, ou seja, um rearranjo institucional. Hoje a política migratória brasileira é dividida em diversas partes no Estado brasileiro. Você tem o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, que tem o Conselho Nacional de Imigração, você tem a Polícia Federal, que faz o controle de fronteiras, você tem o Itamaraty, que lida tanto com imigrantes como emigrantes também, e a proposta de ter uma estrutura, uma autoridade migratória única, é uma proposta indiscutivelmente positiva para o país. Sim, acredito por que, favor. além do Daniel, tema Gabriel. colocado sobre, de um lado, o ponto de vista normativo, como isso tem um impacto na administração, há uma questão conceitual, um pouco que foi colocado pelo deputado Luiz Couto. Quer dizer, é muito importante que, independente da autoridade competente, a lógica seja essa nova lógica, essa nova maneira de pensar o tema e o desafio apontada pelo secretário Beto Vasconcelos. Porque a experiência internacional demonstra que é possível, de um lado, ter polícia cidadã ou, de outro lado, ter uma estrutura civil que funciona conforme uma lógica de segurança nacional. De modo que, independente do caminho escolhido pela sociedade brasileira, é fundamental que esse novo olhar seja o que anime a nova política migratória brasileira, para que essa gestão da política migratória tenha, de fato, a perspectiva de encarar o estrangeiro, mesmo que ele seja não cidadão, como alguém que tem direitos. O mundo hoje é um mundo cosmopolita. E aí, o deputado Luiz Couto lembrou o Papa Francisco, gostaria de lembrar também o filósofo Immanuel Kant, que escreveu no século XVIII como a hospitalidade universal deve ser a marca do direito cosmopolita, aquele direito que compreende os deveres também do Estado estrangeiro perante um indivíduo. Eu gostaria de colocar só uma questão que ela não diz respeito a toda essa estrutura, mas a questão dos apátridas, né? Eles estão sendo contemplados. O Brasil é um dos países que tem uma legislação melhor para tratar com os apátridas, né? Que costuma dar cidadania. Como é que é? Sem dúvida, Vânia. De novo, acho que todos temos ressaltado muito o papel protagonista que o Brasil tem desempenhado em migração, em refúgio e também em apatridia. A pátrida é aquela pessoa que, por qualquer razão, deixou de ter o direito a uma nacionalidade, para simplificar a compreensão de todos os nossos ouvintes. O Brasil é um protagonista nisso. O Brasil alterou sua Constituição Federal e, com isso, garantiu um sistema misto, que permite a situação confortável do Brasil de uma elite de países no mundo em que não gera apátridas. No Brasil não se gera apátridas, ou seja, aquele que é nascido no Brasil é brasileiro. E filhos de brasileiros que nascem fora também são brasileiros. Portanto, o Brasil tem uma legislação, uma Constituição Federal
que não gera apátridas. Para além disso, Vânia, o Brasil também promulgou as 2 convenções da ONU sobre a apatridia. A última delas foi promulgada pela presidenta Dilma no dia 19, foi publicada no dia 19 de agosto, que foi o Dia Humanitário Mundial. Isso colocou o Brasil novamente numa posição de protagonista internacional. Ou seja, nós somos um país que não gera apatridia e que ainda se comprometeu com o mundo em ajudar a redução da apatridia em todo o planeta. Existe um levantamento de quantos apátridas existem no mundo? Quer dizer, pessoas que não têm direito a ter um documento, Exato. a ter nada. Mesmo no país em que nasceram. É uma situação dramática de violação de direitos fundamentais. São hoje no mundo 10 milhões de apátridas, portanto é uma população bastante expressiva. Nós falamos no começo sobre os 60 milhões obrigados a se deslocar, né, dentre esses 20 milhões de refugiados, mas também temos essas pessoas que não são consideradas como nacionais por nenhum país. Por um defeito na sua técnica legislativa, na aquisição da nacionalidade, essa nacionalidade não se transmite pelo solo, pelo sangue. O Brasil tem essa boa prática, mencionada pelo secretário Beto Vasconcelos. O alto comissário da ONU para Refugiados, Antônio Guterres, tem elogiado a liderança do Estado brasileiro, a política da presidenta Dilma, do secretário Beto Vasconcelos, que tem sido, de fato, uma referência para os países na região. De modo que, ano passado, o Brasil convocou uma conferência que foi muito importante para o movimento de direitos humanos. A primeira Comigrar, a Conferência sobre Migração, Refúgio e Apatridia, que contou com a participação de migrantes, refugiados e apátridas no Brasil. E, além disso, no final do ano passado, o Brasil sediou a Conferência Cartagena mais 30, que fez um plano da região das Américas para a próxima década. Um dos planos capitaneado pelo Brasil é que se radique completamente a apatridia nas Américas. E o Brasil tem sido um modelo. Com o Acnur, o Gabriel bem menciona, que vai absolutamente em convergência com a política da ONU de erradicação da apatridia no mundo. Exato. Nos próximos 10 anos. Acho importante mencionar a campanha I Belong, exato, que é uma campanha que a ONU construiu para o mundo inteiro para a erradicação da apatridia nos próximos 10 anos. O nosso tempo terminou. Eu vou agradecer a todos os senhores. Deputado Padre Paolo, muito obrigada pela participação. Gabriel Godoy, da Acnur, muito obrigada. Deputado Rocha, muito obrigada pela participação. Secretário Beto Vasconcelos, muito obrigada pela participação. Deputado Luiz Couto, muito obrigada pela participação. E o Expressão Nacional termina aqui. Lembre-se que você pode rever ou compartilhar esse e outros programas pela nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Na semana que vem, eu te espero para conversarmos sobre as propostas de legalização do jogo e das drogas. Mande sua colaboração. Obrigada pela audiência e até a próxima.